O que é mais difícil? O adulto entender o adolescente ou o adolescente entender a si mesmo? Olá, amigos. Adolescência. Essa fase inicia na puberdade e termina oficialmente quando o desenvolvimento neurofisiológico se estabiliza. A estabilização, que pode ocorrer por volta dos 25 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, caracteriza o início da idade adulta, quando tem início o processo de amadurecimento. O início dessa fase da adolescência é marcado por uma total alteração no corpo e na mente, provocando mudanças na forma de ver o mundo, na forma de ver o outro e na forma de ver a si mesmo. Todo mundo passa pelo mesmo processo, o fato é o mesmo. Mas as imensas diferenças no universo emocional fazem com que a influência desse período possa apresentar diferenças maiores ainda. Na realidade, o nosso universo emocional é uma consequência de quê? Primeiro, da construção da personalidade psicológica, que nós já explicamos naquele nosso livro Afetividade na Educação. Isso acoplado à formatação e à programação da nossa matrix interior. Quem é a nossa matrix interior? Simples assim, é o complexo de redes neurais espalhado por todo o nosso córtex cerebral. Mas calma, essa explicação a gente não vai poder dar agora. Essa vai estar no meu 6º livro, que é A Construção da Inteligência, tá? Que eu devo publicar ainda esse ano. Vamos aguardar um pouquinho. Mas exatamente devido a essas diferenças, que é muito complexo, né, fica impossível a gente encontrar um padrão comportamental adolescente e muito menos ainda encontrar soluções, digamos, enlatadas, fáceis de serem apresentadas aos pais, aos professores ou até aos próprios adolescentes. Então, se cada um deles sente a sua mudança interior e a sua visão do mundo à sua volta de uma forma totalmente sua, particular, não há algoritmo capaz de receber como input essas observações comportamentais para, depois de processar, nos fornecer respostas convincentes, respostas apropriadas. Eu lembro até daquele supercomputador do Guia do Mochileiro das Galáxias, que levou milhares de anos para descobrir o sentido da vida e que, no final, obteve como resposta o número 42. A nossa resposta para o nosso problema adolescente pode ser pior ainda do que o simples 42. Então, só ao meio desse adolescente começar a se sentir integrado, satisfeito, emocionalmente equilibrado, mesmo com toda essa gama de novos sentimentos, emoções, desejos, vontades e tudo mais. Essa única forma é ele ter a oportunidade de compartilhar cada etapa desse processo, na medida que cada sentimento ou emoção vai surgindo, com mentes tão complexas como a sua, com redes neurais semelhantes à sua e com toda uma complexidade neuropsicológica parecida, mas já formada e já estável, não em formação como a sua, como a deles, né? Como deveriam ser ou precisariam ser as mentes de quem? Dos seus pais. Mas por que eu falei pais e não falei amigos? Seus pais, sim. Por quê? Porque esses são aqueles que, se desejarem e se estiverem preparados, vão ter capacidade de entender suas dúvidas, suas ansiedades, antes que essas se transformem em angústia e sofrimento. Mas, como eu disse, esses pais precisam estar preparados para tudo, principalmente para sustos, surpresas, muitas vezes até relatos impensados por eles. Pais despreparados para o novo e para o tal do impensado, como eu falei, podem acabar prejudicando mais ainda essa tentativa de autoentendimento que o adolescente tanto precisa. Já no caso de seus amigos, nem sempre dá certo. Não é impossível,
mas é muito difícil encontrar amigos mentores totalmente altruístas, desprovidos de qualquer tipo de interesses e que, por causa disso, não queiram se aproveitar da fragilidade emocional que o momento sempre traz. Bom, nós chegamos então ao ponto comum a todos. O adolescente necessitando se entender, buscando extravasar sua ansiedade, procurando alguém para poder compartilhar suas dúvidas, seus sentimentos, suas emoções. Vamos ver as minhas conclusões a partir da análise dos grupos que eu tenho atendido. É uma variedade muito grande, mas dá para a gente concluir algumas coisas, tá? Aquele que, pelo que eu vi, teve a sorte de ter entre seus pais ou entre seus mentores os ouvidos, observe o que eu estou falando, ouvidos de um adulto maduro, bem resolvido em seu autoentendimento, tá? Aí não haverá traumas, não haverá neuroses, nem haverá carências afetivas, porque quem sabe ouvir consegue permitir que o outro extravase. É muito importante o saber ouvir. A fase da adolescência então, vai ser de descobertas, de prazeres, com entendimento pleno de si mesmo, com entendimento pleno de mundo, com criação de perspectivas e com um amadurecimento verdadeiramente saudável. Esse vai amadurecer de forma saudável e plena. Esse então vai ser o adolescente ideal, é alegre, feliz, satisfeito com ele mesmo. Mas, se o adulto que tiver à sua disposição for um adultescente, esse é um apelido que eu copiei de relatos psicanalíticos antigos, tá? Adultescente. Vai ser difícil até o empréstimo do ouvido, já que pessoas em desequilíbrio emocional, como é o caso do adultescente, não são capazes de ouvir. Escutam apenas, mas não conseguem absorver, não conseguem participar ativamente do processo. As ansiedades, então, desse adolescente, nessas conversas com essa pessoa, vão, mas voltam. Saem temporariamente do seu interior, dando a impressão de alívio, mas retornam, porque não encontram uma verdadeira escuta ativa. As suas palavras parecem refletir no tímpano do outro. Reflete e volta, reflete e volta. Não encontra uma escuta com interação de energia, que é a escuta que o adolescente precisa. Esse, então, adultescente que emprestou seu ouvido, ele não processa os relatos. E, portanto, toda aquela energia que deveria ser extravasada acaba retornando ampliada. Pior é isso, porque vai se somar às angústias do próprio falso mentor. Como é que a gente pode ajudar, então, a tantos adolescentes que, por não se entenderem, acabam entrando em processo de angústia, em processo de desmotivação, em processo de tristeza, e tristeza sem motivação aparente? Não é difícil, mas também é trabalhoso. O primeiro passo, que deve ser imediato, que é o que eu tenho realizado com muita frequência em diversas cidades, em diversas escolas, é a preparação dos pais, para que esses se capacitem no processo de escuta ativa e na programação de conversas frequentes com seus filhos, abertas, livres, de forma que seja permitido aos seus filhos extravasar a energia contida no seu interior. Isso é fantástico. Isso dá certo. E isso deve ser imediato. Agora, tem um segundo passo, a longo prazo, que é a preparação dos futuros pais, muito importante também. Entre quem? Entre os próprios adolescentes, como assunto transversal durante o ensino médio. Nessa preparação, que a gente tem realizado também com jovens entre 15 e 17 anos, eles são levados a entender a importância da preparação para serem adultos, maduros e bem resolvidos. E assim, estarem prontos para assumir a função de verdadeiros mentores dos seus filhos, dos seus futuros filhos. E o mais interessante desse segundo passo foi uma observação relatada por diversos dirigentes escolares das escolas que eu tenho feito essa preparação, para os adolescentes, que é a seguinte: segundo eles, em vez do treinamento servir apenas como uma preparação para uma futura família, muitos dos adolescentes que estavam ali, que estavam em crise,
acabaram se encontrando, mesmo sem que tenha havido qualquer mudança no seu relacionamento com seus pais. Então, o processo é válido. Além de válido, é necessário. Além de válido e necessário, é urgente. É isso aí, amigos. Por hoje, esse é o nosso assunto. Inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e mandem suas dúvidas, suas sugestões e seus questionamentos. E recebam todos um forte abraço.